Segundo Samuel. Capítulo 1. Davi recebe a notícia da morte de Saul. Depois que Saul morreu, Davi voltou da sua vitória sobre os amalequitas e ficou 2 dias na cidade de Ziclag. No dia seguinte chegou um moço que vinha do acampamento de Saul. Para mostrar a sua tristeza, ele havia rasgado as suas roupas e posto terra na cabeça. O moço foi até o lugar onde Davi estava, ajoelhou-se e encostou o rosto no chão em sinal de respeito. Davi lhe perguntou: "De onde você está vindo?" "Eu fugi do acampamento israelita." Respondeu ele. "Conte o que foi que aconteceu." Disse Davi: "O nosso exército fugiu da batalha, e muitos dos nossos homens foram mortos." Disse o moço: "Saul e o seu filho Jonatas também morreram." "Como é que você sabe que Saul e Jonatas estão mortos?" perguntou Davi. E o moço respondeu assim: "Acontece que eu cheguei, por acaso, ao monte Gilboa e vi Saul apoiado na sua lança. Os carros e os cavaleiros inimigos chegavam cada vez mais perto dele. Então ele se virou, me viu e me chamou. E eu respondi: 'Aqui estou, Senhor.' Saul perguntou quem eu era, e eu respondi que era amalequita. Aí ele disse: 'Fui ferido gravemente, e estou morrendo. Venha aqui e me mate.' Então eu subi até o lugar onde ele estava e o matei porque eu sabia que, logo que caísse no chão, ele morreria. Aí tirei a coroa da cabeça dele e a pulseira do seu braço e trouxe para o Senhor." Então Davi rasgou as suas roupas em sinal de tristeza, e todos os seus soldados fizeram o mesmo. Choraram, se lamentaram e jejuaram até a tarde por Saul, por Jonatas e por Israel, o povo de Deus, o Senhor, pois muitos deles tinham sido mortos na batalha. Aí Davi perguntou ao moço que tinha trazido as notícias: "De onde você é?" "Eu sou amalequita, mas estou morando aqui na sua terra." Respondeu ele: "Como é que você se atreveu a matar o rei escolhido por Deus, o Senhor?" perguntou Davi. Então chamou um dos seus homens e ordenou: "Mate-o." O homem atacou o amalequita e o matou. E Davi disse ao amalequita: "O culpado disso foi você mesmo. Você se condenou quando confessou que havia matado o rei escolhido pelo Senhor." Davi cantou esta lamentação por Saul e por seu filho Jonatas e ordenou que fosse ensinada ao povo de Judá. Esta lamentação está escrita no livro do justo. Os nossos líderes estão mortos nos montes de Israel. Caíram os nossos soldados mais valentes. Não contei isso na cidade de Gate, nem nas ruas de Asquelon, para que as mulheres filisteias não se alegrem, nem pulem de contentamento as filhas dos pagãos. Não caía chuva nem orvalho nos montes de Gilboa, e que os seus campos não produzam mais nada. Pois ali os escudos dos guerreiros valentes estão cobertos de pó, e o escudo de Saul perdeu o seu brilho. O arco de Jonatas era mortal, e a espada de Saul nunca falhava para derrubar os poderosos e matar os inimigos. Saul e Jonatas, tão queridos e maravilhosos, juntos na vida, juntos na morte. Eram mais rápidos do que as águias e mais fortes do que os leões. Mulheres de Israel, chorem por Saul. Ele veste a vocês com vestidos de fina lã vermelha e as enfeitava com joias de ouro. Os soldados mais valentes caíram e foram mortos na batalha. Jonatas está morto nas montanhas. Eu choro por você, meu irmão Jonatas. Como eu estimava. Como era maravilhoso o seu amor para mim, melhor ainda do que o amor das mulheres. Os soldados mais valentes caíram, e as suas armas não têm mais utilidade. Segundo Samuel 2. Depois disso Davi perguntou a Deus: "Ó Senhor, devo ir e governar alguma das cidades de Judá?" "Sim." O Senhor respondeu. "Qual delas?" perguntou ele. "Hebrom." Foi a resposta. Então Davi foi para Hebrom, levando consigo as suas 2 esposas. Uma era Ainoã, da cidade de Jezreel, e a outra era Abigail, viúva de Nabal, da cidade de Carmelo. Davi também levou os seus soldados com as suas famílias, e eles ficaram morando nas cidades vizinhas de Hebrom. Aí os homens de Judá foram a Hebrom e ungiram Davi como rei de Judá. Quando Davi soube que os moradores da cidade de Jabes, da região de Gileade, tinham sepultado Saul, mandou que alguns homens fossem lá com a seguinte mensagem:
Que o Senhor abençoe vocês por terem feito a caridade de sepultar o nosso rei. Que o Senhor seja bom e fiel para vocês. Por causa do que fizeram, eu também os tratarei bem. Sejam fortes e valentes. Saul, o rei de vocês, morreu, e o povo de Judá me ungiu como rei deles. O comandante do exército de Saul, Abner, filho de Ner, havia fugido com Esbozete, filho de Saul, para Manaim, no outro lado do rio Jordão. Lá, Abner fez Esbozete rei das terras de Gileade, Azer, Jezreel, Efraim e Benjamim. Na verdade, ele o fez rei de todo o povo de Israel. Esbozete tinha 40 anos de idade quando começou a reinar em Israel e reinou 2 anos. Mas a tribo de Judá ficou fiel a Davi, e ele a governou em Hebrom 7 anos e meio. Abner e os oficiais de Esbozete foram de Manaim para a cidade de Gibeão. Joabe, cuja mãe era Zeruia, e os oficiais de Davi foram encontrá-los perto da represa de Gibeão. Lá todos eles se sentaram, um grupo de um lado da represa e o outro do outro lado. Então Abner disse a Joabe: deixe que alguns dos nossos moços enfrentem alguns dos seus, em uma luta armada. Está bem, respondeu Joabe. Aí 12 soldados, representando Esbozete e a tribo de Benjamim, lutaram contra 12 soldados de Davi. Cada um pegou o seu adversário pela cabeça e enfiou a espada no lado dele. E assim todos eles caíram mortos juntos. É por isso que aquele lugar perto da cidade de Gibeão é chamado de Campo das Espadas. Em seguida houve ali uma violenta batalha, e Abner e os israelitas foram derrotados pelos soldados de Davi. Joabe, Abisai e Azael, os 3 filhos de Zeruia, estavam lá. Azael, que era tão ligeiro como uma gazela selvagem, começou a perseguir Abner, correndo atrás dele. Abner olhou para trás e perguntou: Azael, é você? Sim, sou eu, respondeu ele. Pare de me perseguir, disse Abner. Corra atrás de um dos soldados e pegue para você as coisas dele. Porém Azael continuou a persegui-lo. Mais uma vez Abner disse: pare de me perseguir. Você está me forçando a matá-lo. Como é que eu poderia, depois, olhar o seu irmão Joabe nos olhos? Porém Azael não parou de persegui-lo. Então Abner deu um golpe para trás com a sua lança. Ela entrou na barriga de Azael e saiu pelas costas. Ele caiu morto no chão, e todos os que chegavam paravam no lugar onde ele estava caído. Mas Joabe e Abisai continuaram a perseguir Abner, e quando o sol estava se pondo, chegaram ao monte de Amá, a leste da cidade de Giá, na estrada que vai para o deserto de Gibeão. Os soldados da tribo de Benjamim se reuniram novamente em volta de Abner e ficaram no alto de um morro. Então Abner gritou para Joabe: será que vamos ter de continuar lutando para sempre? Você não vê que, no fim, não vai sobrar nada, a não ser amargura. Nós somos seus irmãos. Até quando você vai esperar para mandar que os seus soldados parem de nos perseguir? Joabe respondeu: juro pelo Deus vivo que, se você não tivesse falado, os meus soldados continuariam a perseguir vocês até amanhã cedo. Então Joabe tocou a corneta. Todos os seus soldados pararam de perseguir os israelitas, e a luta acabou. Durante toda aquela noite, Abner e os seus soldados marcharam pelo Vale do Jordão. Atravessaram o rio Jordão, e depois de marcharem toda a manhã do dia seguinte, chegaram à cidade de Manaim. Quando Joabe parou a perseguição, reuniu todos os seus soldados, e viu que estavam faltando 19, além de Azael. Porém os soldados de Davi haviam matado 360 soldados de Abner, todos eles da tribo de Benjamim. Aí Joabe e os seus soldados pegaram o corpo de Azael e o sepultaram no túmulo da sua família, em Belém. Então marcharam durante a noite inteira, e ao amanhecer, chegaram a Hebrom. 2 Samuel 3. Durou muito tempo a guerra entre os que apoiavam a família de Saul e os que apoiavam Davi. Davi ia ficando cada vez mais forte, e a gente de Saul cada vez mais fraca. Os filhos de Davi que nasceram na cidade de Hebrom são estes. O primeiro foi Amnon, filho de Ainoã, da cidade de Jezreel. O segundo foi Quileabe, filho de Abigail, viúva de Nabal, da cidade de Carmelo.
O terceiro foi Absalão, filho de Maacá, que era filha de Talmai, rei de Gesur. O quarto foi Adonias, filho de Agite. O quinto foi Cefatias, filho de Abital. O sexto foi Itreão, filho de Eglá, esposa de Davi. Todos esses filhos de Davi nasceram em Hebrom. Enquanto continuava a luta entre os que apoiavam a família de Saul e os que seguiam Davi, Abner ficava cada vez mais poderoso entre a gente de Saul. Um dia Esbozete, filho de Saul, acusou Abner de ter tido relações com uma concubina de Saul chamada Rispa, filha de Aías. Abner ficou furioso com isso e disse: "Você pensa que eu sou traidor? Pensa que passei para o lado da tribo de Judá?" E continuou: "Desde o começo tenho sido fiel à causa de Saul, o seu pai, aos seus irmãos e aos seus amigos, e tenho evitado que você seja derrotado por Davi. No entanto, hoje você me acusa de ser culpado no caso dessa mulher. O Senhor Deus prometeu a Davi que tiraria o reino de Saul e dos seus descendentes e que tornaria Davi rei tanto de Israel como de Judá, para governar o país inteiro. Que Deus me mate se eu não fizer que isso aconteça." Esbozete tinha medo de Abner. Por isso, não disse nada. Naquela época Davi estava na cidade de Hebrom, e Abner lhe mandou mensageiros com o seguinte recado: "Quem vai governar esta terra? Faça um acordo comigo, e eu o ajudarei a levar todo o povo de Israel para o seu lado." Davi respondeu: "Muito bem. Eu farei um acordo com você, porém com uma condição: quando vier falar comigo, você vai me trazer Mical, filha de Saul." Então Davi mandou alguns mensageiros dizerem a Esbozete: "Entregue-me a minha esposa Mical. Eu paguei 100 prepúcios de filisteus para ter o direito de casar com ela." Então Esbozete mandou tirá-la do seu marido Paltiel, filho de Laís. Paltiel seguiu-a chorando pelo caminho, até chegarem à cidade de Baurim. Aí Abner lhe ordenou: "Volte para casa." E ele voltou. Então Abner foi falar com os líderes de Israel. Ele disse: "Há muito tempo que vocês queriam que Davi fosse rei de Israel. Esta é a hora de agir. Lembrem que o Senhor disse: eu usarei o meu servo Davi para salvar Israel, o meu povo, tanto dos filisteus como de todos os outros inimigos." Abner falou também com o povo da tribo de Benjamim e depois foi a Hebrom para contar a Davi o que o povo de Benjamim e o povo de Israel tinham resolvido. Abner, com 20 homens, foi a Hebrom para se encontrar com Davi, e este lhe ofereceu uma festa. Abner disse a Davi: "Eu irei agora e conquistarei todo o povo de Israel para o Senhor. E eles o aceitarão como rei. Aí o Senhor terá o que desejava, e governará o país inteiro." Então Davi deixou Abner ir embora em paz. Pouco tempo depois, Joabe e os outros oficiais de Davi voltaram de um ataque rápido, trazendo muitas coisas que haviam tomado dos inimigos. Mas Abner não estava mais em Hebrom com Davi, porque este já o havia deixado ir embora em paz. Quando Joabe chegou com os seus soldados, contaram-lhe que Abner havia ido falar com o rei Davi e que este o havia deixado ir embora em paz. Então Joabe foi falar com o rei. Ele disse: "O que foi que o Senhor fez? Abner veio aqui, e o Senhor deixou que ele fosse embora sem mais nem menos. Ele veio para enganá-lo, para ficar conhecendo todos os lugares aonde o Senhor vai, e tudo o que faz. E o Senhor sabe disso." Logo que saiu de perto de Davi, Joabe mandou mensageiros atrás de Abner. Eles o alcançaram no poço de Sira, e o trouxeram de volta. Mas Davi não ficou sabendo disso. Quando Abner chegou a Hebrom, Joabe o levou para o lado do portão, como se quisesse falar com ele em particular, e enfiou um punhal na barriga dele. Assim Abner, filho de Ner, foi assassinado por ter matado Asael, irmão de Joabe. Quando soube disso, Davi disse: "O Senhor Deus sabe que eu e os meus seguidores não temos nenhuma culpa no assassinato de Abner. Que o castigo por esse crime caia sobre Joabe e toda a sua família. Que nunca faltem na sua família homens que tenham gonorreia, ou doença contagiosa de pele, ou que sejam capazes de fazer somente trabalho de mulher, ou que sejam mortos em batalha, ou que não tenham o que comer." Assim Joabe e o seu irmão Abisai assassinaram Abner, porque ele havia matado Asael, o irmão deles, na batalha de Gibeão.
Então Davi mandou que Joabe e os seus soldados chorassem por Abner, e que, em sinal de tristeza, rasgassem as suas roupas e vestissem roupas de luto. E no sepultamento o próprio rei Davi ia caminhando atrás do caixão. Abner foi sepultado em Hebrom, e o rei chorou alto perto do seu túmulo. E todo o povo fez o mesmo. E Davi fez esta lamentação para Abner. Porque teria Abner de morrer como se fosse um louco. As suas mãos não estavam amarradas, nem estavam atados os seus pés. Ele morreu como alguém que é morto por criminosos. Então o povo chorou novamente por Abner. O povo tentou convencer Davi a comer alguma coisa antes que o dia terminasse, mas ele fez este juramento: que Deus me mate se eu comer alguma coisa antes que o dia acabe. O povo ouviu isso e gostou. De fato, o povo gostava de tudo o que o rei fazia. Assim todos os seguidores do rei Davi e todo o povo de Israel entenderam que ele não tinha tomado parte no assassinato de Abner. E ele disse aos seus oficiais: fiquem sabendo que hoje morreu um grande líder de Israel. Embora eu seja o rei escolhido por Deus, hoje me sinto fraco. Os filhos de Zeruia são homens violentos demais para mim. Que o Senhor castigue esses criminosos como eles merecem. 2 Samuel 4. Quando Esbozete, filho de Saul, soube que Abner havia sido assassinado na cidade de Hebrom, perdeu a coragem, e todo o povo de Israel ficou com medo. Havia 2 oficiais de Esbozete que comandavam os ataques rápidos ao território inimigo. Eles se chamavam Baana e Recabe e eram filhos de Rimon, da cidade de Berote, da tribo de Benjamim. A cidade de Berote é considerada como parte do território de Benjamim. Os antigos moradores de Berote haviam fugido para a cidade de Gitaim, e eles vivem ali como estrangeiros até hoje. Quando Saul e Jonatas foram mortos em Jezreel, Mefibosete, filho de Jonatas, tinha 5 anos de idade. Ao chegar a notícia da morte de Saul e de Jonatas, a mulher que cuidava de Mefibosete o pegou e fugiu. Mas estava com tanta pressa, que o deixou cair, e ele ficou manco. Recabe e Baana foram para a casa de Esbozete e chegaram lá quando ele estava tirando a sua soneca depois do almoço. A mulher que estava na porta peneirando trigo havia ficado com sono e estava dormindo. Por isso, Baana e Recabe entraram em silêncio, foram ao quarto onde Esbozete dormia um sono pesado, e o mataram. Então cortaram a cabeça dele e a levaram consigo. Eles caminharam a noite toda pelo vale do rio Jordão. Quando chegaram a Hebrom, mostraram a cabeça de Esbozete ao rei Davi e disseram: aqui está a cabeça de Esbozete, filho do seu inimigo Saul, que queria matá-lo. Hoje o Senhor Deus vingou o rei, meu senhor, de Saul e dos seus descendentes. Davi respondeu: eu agarrei e mandei matar o mensageiro que foi ao meu encontro na cidade de Ziklag. Pois ele, pensando que estava me dando uma boa notícia, me contou a respeito da morte de Saul. Agora, juro pelo Senhor, o Deus vivo, que me salvou de todos os perigos, que eu castigarei muito mais os homens traiçoeiros que mataram um inocente que estava dormindo na sua própria casa. Agora vou me vingar de vocês por terem matado Esbozete e vou varrer vocês da face da terra. Então Davi deu ordem, e os seus soldados mataram Recabe e Baana. Depois cortaram as mãos e os pés deles e penduraram perto da represa de Hebrom. E pegaram a cabeça de Esbozete e sepultaram no túmulo de Abner, em Hebrom. 2 Samuel 5. Então todas as tribos de Israel foram se encontrar com Davi em Hebrom, e disseram: nós pertencemos ao mesmo povo que você, ó rei. No passado, quando Saul era o nosso rei, você comandou o povo de Israel na batalha. E o Senhor Deus lhe disse que você seria comandante e governador do povo dele. Assim todos os líderes de Israel foram se encontrar com Davi em Hebrom. Davi fez um acordo sagrado com eles, e eles o ungiram rei de Israel. Ele tinha 30 anos de idade quando se tornou rei e reinou 40 anos. Governou Judá, em Hebrom, 7 anos e meio. E governou Israel e Judá, em Jerusalém, 33 anos. O rei Davi e os seus soldados foram atacar Jerusalém. Os jebuseus, que eram os moradores da cidade, pensaram que ele não seria capaz de conquistá-la e por isso disseram: você nunca entrará aqui.
Para fazer você ficar do lado de fora, bastam os cegos e os aleijados. Mas Davi tomou a fortaleza de Sião, e ela passou a ser chamada de Cidade de Davi. A coisa aconteceu assim. Naquele dia Davi disse aos seus soldados: se alguém quiser matar os jebuseus, aqueles pobres cegos e aleijados, que eu tanto odeio, então que suba pelo túnel da água e os ataque. É por isso que se diz: os cegos e os aleijados não podem entrar na casa de Deus. Davi ficou morando na fortaleza e a chamou de Cidade de Davi. Em volta ele construiu defesas que iam desde o aterro que ficava no lado leste da cidade até o palácio. E Davi ia ficando cada vez mais forte porque o Senhor, o Deus Todo-Poderoso, estava com ele. O rei Hirão, da cidade de Tiro, enviou embaixadores a Davi. Ele mandou toras de cedro e também carpinteiros e pedreiros, e eles construíram um palácio para Davi. E assim Davi entendeu que o Senhor o havia confirmado como rei de Israel, e que, por amor ao seu povo, estava fazendo seu reino progredir. Depois que saiu da cidade de Hebrom, Davi arranjou mais concubinas e esposas em Jerusalém e com elas teve mais filhos e filhas. Os filhos de Davi que nasceram em Jerusalém foram Samua, Sobabe, Natã, Salomão, Ibar, Elisua, Nefeg, Jafia, Elisama, Eliada e Elifelete. Quando os filisteus souberam que Davi tinha sido ungido como rei de Israel, o seu exército saiu para prendê-lo. Quando soube disso, Davi desceu para a fortaleza. Os filisteus chegaram ao Vale dos Gigantes e o ocuparam. Aí Davi perguntou a Deus: ó Senhor, devo lutar contra os filisteus? Tu me darás a vitória. Vá, disse o Senhor, eu lhe darei a vitória. Então Davi foi até Baal-Perazim e ali venceu os filisteus. Ele disse: como uma enchente que derruba tudo, assim o Senhor abriu uma brecha no meio dos meus inimigos. Por isso, aquele lugar é chamado de Baal-Perazim. Ali os filisteus abandonaram os seus ídolos, e Davi e os seus soldados os levaram embora. Então os filisteus voltaram para o Vale dos Gigantes, e o ocuparam. Mais uma vez Davi consultou o Senhor, e ele respondeu: não os ataque daqui. Dê a volta, vá até as amoreiras e ataque por trás. Quando você ouvir o barulho de marcha por cima das amoreiras, fique pronto para atacar, porque isso quer dizer que eu estou indo na sua frente para derrotar o exército dos filisteus. Davi fez o que o Senhor havia mandado e obrigou os filisteus a recuarem desde Geba até Gezer. Segundo Samuel 6. Mais uma vez Davi reuniu os melhores soldados de Israel, num total de 30.000 homens. Levou-os à cidade de Baalá, em Judá, para pegarem a Arca da Aliança, que tem o nome do Senhor Todo-Poderoso, que se assenta no seu trono, entre os querubins. Colocaram a arca no carro de bois, novo, e a tiraram da casa de Abinadab, que ficava no monte. Uzá e Aiô, filhos de Abinadab, guiavam o carro que carregava a arca. Aiô caminhava na frente. Davi e todos os israelitas dançavam e cantavam com todas as suas forças em louvor a Deus, o Senhor. Eles tocavam harpas, liras, tambores, castanholas e pratos. Quando chegaram ao campo de descascar cereais que pertencia a Nacon, os bois tropeçaram. Então Uzá estendeu a mão e segurou a arca da aliança. O Senhor Deus ficou irado com Uzá, por sua falta de respeito, e o matou. E Uzá morreu ali, ao lado da arca. Davi ficou furioso porque o Senhor, na sua ira, havia castigado Uzá. Assim até hoje aquele lugar é chamado de Peres-Uzá. Então Davi ficou com medo de Deus, o Senhor, e disse: e agora como é que poderei levar comigo a arca da aliança? Assim Davi resolveu não levar a arca para sua cidade de Jerusalém. Em vez disso, ele mudou de direção e a levou para a casa de Obed-Edom, que era da cidade de Gate. A arca da aliança ficou ali 3 meses, e o Senhor abençoou Obed-Edom e a sua família. O rei Davi soube que, por causa da arca, o Senhor havia abençoado a família de Obed-Edom e tudo o que ele tinha. Então tirou a arca da casa de Obed-Edom, e com uma grande festa, a levou para a cidade de Davi. Depois que os homens que carregavam a arca deram 6 passos, Davi ofereceu a Deus em sacrifício um touro e um bezerro gordo.
Davi, vestindo um manto sacerdotal de linho, dançou com todo o entusiasmo em louvor a Deus, o Senhor. E assim ele e todos os israelitas levaram a arca da aliança para Jerusalém, com gritos de alegria e sons de trombetas. Quando a arca estava entrando na cidade, Mical, filha de Saul, olhou pela janela, viu o rei Davi pulando e dançando em louvor ao Senhor. Então sentiu por ele um profundo desprezo. Levaram a arca e a colocaram no seu lugar, na barraca que Davi tinha preparado para ela. Então ele ofereceu a Deus, o Senhor, sacrifícios que foram completamente queimados e ofertas de paz. Quando acabou de oferecer os sacrifícios e as ofertas, Davi abençoou o povo em nome do Senhor Todo-Poderoso. Depois deu a cada homem e a cada mulher de Israel um pão, um pedaço de carne assada e passas. Em seguida todos foram para casa. Davi voltou para casa a fim de estar com a sua família, e Mical, filha de Saul, saiu para encontrá-lo. Ela disse: "Que bela figura fez hoje o rei de Israel." Parecia um sem-vergonha, mostrando o corpo para as empregadas dos seus funcionários. Davi respondeu: "Eu estava dançando em louvor ao Senhor, que preferiu me escolher em vez de escolher o seu pai e os descendentes dele, e me fez líder de Israel, o seu povo. Pois eu continuarei a dançar em louvor ao Senhor e me humilharei ainda mais diante dele. Você pode pensar que eu não sou nada, mas aquelas moças de quem você falou vão me dar muito valor." E Mical, filha de Saul, nunca teve filhos. 2 Samuel 7. O rei Davi conseguiu controlar completamente o seu reino, e o Senhor Deus o livrou de todos os seus inimigos. Um dia Davi disse ao profeta Natã: "Veja só. Aqui estou eu, morando numa casa revestida de madeira de cedro, enquanto a arca da aliança está guardada numa barraca." Natã respondeu: "Faça tudo o que quiser, porque o Senhor Deus está com você." Mas naquela noite o Senhor disse a Natã: "Vai, diga ao meu servo Davi que eu mandei dizer o seguinte: não é você a pessoa que deve construir um templo para eu morar nele. Desde que tirei do Egito o povo de Israel e até hoje, eu não tenho morado em nenhum templo. Tenho viajado morando numa barraca. Em todas as minhas viagens com o povo de Israel, nunca perguntei aos líderes que escolhi por que razão eles não construíram para mim um templo revestido de cedro. Portanto, diga ao meu servo Davi que eu, o Senhor Todo-Poderoso, digo o seguinte: eu tirei você do trabalho de cuidar de ovelhas nos campos, para que governasse o meu povo de Israel. Estive com você em todos os lugares por onde tem ido, e conforme você foi avançando, eu o defendi de todos os seus inimigos. Eu farei com que você seja famoso, tão famoso quanto os maiores líderes do mundo. Escolhi um lugar para o meu povo de Israel e o fiz morar ali, onde eles viverão em paz. Desde que entraram nesta terra, eles têm sido atacados por povos violentos, mas isso não acontecerá mais. Eu prometo que livrarei você de todos os seus inimigos e que lhe darei descendentes. E, quando você morrer e for sepultado ao lado dos seus antepassados, eu colocarei um dos seus filhos como rei e tornarei forte o reino dele. Será ele quem construirá um templo para mim, e eu farei com que os seus descendentes governem para sempre. Eu serei o pai dele, e ele será meu filho. Quando ele errar, eu o castigarei como um pai castiga seu filho. Porém não retirarei dele o meu amor, como fiz com Saul, para que você pudesse ser rei. Você sempre terá descendentes, e eu farei com que o seu reino dure para sempre. E a sua descendência real nunca terminará." E Natã contou a Davi tudo o que Deus lhe havia revelado. O rei Davi entrou na barraca, sentou-se e orou assim: "Ó Senhor, meu Deus, eu não mereço tudo o que fizeste por mim no passado, e a minha família também não merece. E, como se as bênçãos do passado ainda fossem poucas, agora estás fazendo promessas a respeito dos meus descendentes no futuro. E deixaste um homem ver isso, ó Senhor, meu Deus. O que mais posso te dizer? Tu me conheces, pois sou teu servo. Era o teu desejo e propósito fazer isso, e tu me deixaste saber de todas essas grandes coisas. Como és grande, ó Senhor, nosso Deus! Não há ninguém igual a ti, como temos ouvido dizer, somente tu és Deus, não existe outro.
Não há nenhuma outra nação na terra como o teu povo de Israel, que libertaste para ser o teu próprio povo. Tu te tornaste famoso e fizeste grandes e maravilhosas coisas por eles. Tu libertaste o teu povo do Egito e expulsaste as outras nações e os seus deuses conforme o teu povo ia avançando. Ó Senhor, tu fizeste com que o teu povo de Israel fosse teu para sempre, e te tornaste o seu Deus. E agora, ó Senhor, nosso Deus, confirma a promessa que fizeste a meu respeito e a respeito da minha família e cumpre o que disseste que ia acontecer. A tua fama será grande, e para sempre as pessoas dirão: O Senhor Todo-Poderoso é o Deus de Israel. E tu farás com que sempre haja reis entre os meus descendentes. Senhor Todo-Poderoso, Deus de Israel, eu tenho coragem para te fazer esta oração, porque revelaste a mim, teu servo, que farás com que os meus descendentes sejam reis. E mais, tu, ó Senhor, me fizeste esta maravilhosa promessa, e as tuas promessas sempre se cumprem porque tu és Deus. Eu te peço agora que abençoes os meus descendentes para que eles continuem a ter sempre a tua proteção. Tu, ó Senhor, meu Deus, prometeste isso. Que a tua bênção esteja com os meus descendentes para sempre. 2 Samuel 8. Algum tempo depois, Davi atacou os filisteus, derrotou-os, e acabou com o poder deles naquela região. Ele também derrotou os moabitas. Fez com que se deitassem no chão, mediu-os com uma corda, e matou 2/3 deles. Assim os moabitas se tornaram escravos de Davi e lhe pagavam impostos. Então Davi atacou o rei de Zoba, Hadadezer, filho de Riobe, quando este foi tomar de novo as terras que ficam perto do rio Eufrates. Davi prendeu 1.700 cavaleiros de Hadadezer e 20.000 dos seus soldados da infantaria. Também aleijou os cavalos que puxavam os carros, deixando cavalos somente para 100 carros. Os sírios de Damasco foram socorrer Hadadezer, e Davi matou 22.000 deles. Em seguida colocou acampamentos militares na terra deles. Davi os dominou, e eles lhe pagavam impostos. O Senhor Deus fez com que Davi fosse vitorioso em todos os lugares aonde ia. Davi tomou dos oficiais de Hadadezer os escudos de ouro que eles usavam, e os levou para Jerusalém. Também levou uma grande quantidade de bronze das cidades de Betá e Berotai, que eram governadas por Hadadezer. O rei Toi, da cidade de Amate, soube que Davi tinha derrotado todo o exército de Hadadezer. Então enviou o seu filho Jorão para cumprimentar Davi, e para lhe dar parabéns por ter vencido Hadadezer. Acontece que Toi havia lutado muitas vezes contra Hadadezer. Jorão levou para Davi objetos feitos de prata, de ouro e de bronze. E o rei Davi os separou para serem usados na adoração ao Senhor, juntamente com a prata e o ouro que havia tomado dos povos que havia conquistado, isto é, os edomitas, os moabitas, os amonitas, os filisteus e os amalequitas. E fez a mesma coisa com parte do que havia tirado de Hadadezer. Davi se tornou ainda mais famoso quando voltou depois de ter matado 18.000 edomitas no Vale do Sal. Ele colocou acampamentos militares em todo o país de Edom, e dominou o povo dali. O Senhor Deus fez com que Davi fosse vitorioso em todos os lugares aonde ia. Davi governou todo o povo de Israel e fez com que eles fossem sempre tratados com igualdade e justiça. Joabe, cuja mãe era Zeruia, comandava o seu exército. Josafá, filho de Ailud, era o conselheiro do rei. Zadok, filho de Aitube, e Aimeleque, filho de Abiatar, eram sacerdotes. Seraías era o escrivão. Benaías, filho de Joiada, era o chefe dos queretitas e dos peletitas. E os filhos de Davi eram sacerdotes. Amém.